Bom dia, a graça e a paz com todos. E o pastor me deu essa incumbência e eu me sinto honrado de estar aqui. Eu tirei um pouquinho do Ferrugem, peguei WD para tirar o Ferrugem para falar com vocês hoje. E nós vamos ter um tema aqui que eu vou falar sobre fermento. Fiquei longe do microfone, né? Estava longe, né? Mas é que eu sou pequenininho, esse negócio aqui é terrível. Então, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus 13. Mateus 13, 33. A parábola do fermento. É pequenininho. Vamos ficar de pé para ler? Leiamos juntos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, aí está o teu povo, Senhor. Todos nós estamos sedentos da tua presença em nossas vidas. Abençoe-nos, guarde-nos, faça com que a sua palavra, Senhor, não seja minha. Eu lhe agradeço em tudo, Senhor, por nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. O fermento, ele é feito para levedar, né? Ele é feito para fazer crescer. Tudo que se coloca fermento, cresce. Então, quando o povo hebreu saiu do Egito, quando eles fugiram da escravidão, e toda a Páscoa, eles não podiam colocar o fermento no pão por causa de quê? Por que o pão era asmo? Porque eles tiveram toda aquela escravidão, toda aquela angústia, toda aquela dor de serem escravos dos egípcios. E o pão asmo é aquele pão insosso, sem graça. Ele não fica macio, não fica assim fofinho, crocante. E isso era a maneira que eles tinham de sentir ali, comendo aquele pão sem graça, deles lembrarem o que eles passaram como escravos. Assim era a sua carne, assim era a sua bebida, era de ervas amargas. Eram 7 dias de amargura que eles tinham que fazer para lembrar da sua escravidão. E eles fazem isso até hoje. Na sua Páscoa, eles passam 7 dias comendo pão asmos, tá? Tomando ervas amargas, a sua comida é temperada com ervas amargas, que é para eles lembrarem desses 7 dias de escravidão. Mas depois desses 7 dias, acabou o sofrimento. Depois desses 7 dias, eles viam a glória do Senhor para com eles. Era dia de festas, era dia deles comerem o seu pão cevado, era dia deles comerem a sua carne temperada. Acabou a escravidão. Então eles não precisavam mais comer o pão asmo, o pão sem fermento. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é sobre o fermento nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo leva fermento. E vocês vão ver porque que tudo que nós fazemos leva fermento. Alguém vai falar, poxa, eu faço arroz, eu boto fermento? Não. Eu faço carne, eu boto fermento? Não. Mas isso aqui que vocês têm, isso aqui é fermento puro. O seu cérebro é fermento purinho, purinho, purinho. Tudo aquilo que você pensa, você fermenta isso que você está pensando, sendo que vai ser um fermento bom ou um fermento ruim. Primeiro, fermento como ingrediente indispensável. Imaginemos que nós fôssemos um pão de padaria, e que queremos crescer.
queremos ser bonitos, queremos agradar aos olhos, entendeu? Queremos ser crocantes, ser macios. Aquele pão que a gente morde e dá vontade de comer mais e mais. Não é assim quando a gente vai na padaria, a gente não olha o pão e a gente já vê de longe que é aquele pão ali que a gente chama de pão dormido. Isso aqui não. Aqui o pão está dormido, já está mochiba. Ou já tem até aquele pão duro. Esse aqui sim, a gente pega hoje em dia, né? Eles vêm embalados, né? A gente pega, aperta ele para ver se está bom, para ver se está gostoso. E nós queremos ser este pão. E o que você precisa para ser esse pão? Você precisa do fermento. Porque a massa você já é. Nós somos massa. Nós somos farinha. Temos a pitadinha de sal. Então nós precisamos do fermento para ser cevado. Nós precisamos ter o fermento para que possa sovar ele, ser bem mexido, para que nós venhamos a ser um pão bonito, para que venhamos a crescer e depois irmos para o forno. E quem é este fermento para todos nós? Quem é esse fermento que está aqui? Porque nós falamos que ele está aqui, mas na verdade ele está aqui. Porque isso aqui é apenas uma bombinha, tá? Que manda o sangue circular no corpo inteiro. Mas o que pensa não é isso aqui, o que pensa é isso aqui. Então, aqui que está o fermento. Quem é esse fermento para nós? Nós vamos comprar um fermento de baixa qualidade, quando nós vamos na padaria, como nós vamos no supermercado, ou a gente procura levar aquele fermento melhor? Todos nós queremos comprar um fermento melhor, para que a nossa massa seja uma massa boa. O nosso bolo, olha, não esqueçam quando fazer bolo, trazer um pedaço para mim. Então, vocês querem aquele bolo bonito, aquele bolo fofinho, fofinho. Aí vocês vão lá, procuram o melhor fermento. E o nosso fermento se chama Jesus Cristo. Quando nós temos na nossa cabeça 24 horas por dia o nosso fermento principal, nós não vamos ficar pensando em fermentar coisas ruins. Nós vamos pensar coisas boas. O tempero do chefe para o cristão é sempre Jesus. É Ele quem nos faz crescer. Ele faz desabrochar em cada um de nós o amor que nós temos pelo próximo, o amor que nós temos pela nossa família, o amor que nós temos e por nós mesmos. Por nós mesmos. Porque tem pessoas que não se amam, ou se amam e não sabem disso. Mas o Senhor nos faz sorrir, o Senhor nos faz nos abraçar, o Senhor faz com que nós venhamos à igreja e cumprimentemos uns aos outros e brinquemos, entendeu? E louvemos e adoremos ao Senhor, e isso tudo fazendo uma só massa, isso tudo fazendo um só pão. Aqui nós todos somos um só pão, ou pelo menos tentamos ser um só pão, porque somos a mesma farinha. E sendo a mesma farinha, nós aqui na igreja temos um só fermento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não dividimos o nosso fermento com ninguém, com nenhuma outra, não sei, entidade, não é? Vamos fazer assim. Nós temos um só Senhor, e este Senhor que nós temos se chama Jesus Cristo. Por isso, Ele é o nosso único fermento. O segundo, o fermento fazendo a massa crescer. Lá em João 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus decidiu dar de comer àquela multidão que seguia Ele. Aí Ele vai e pergunta aos discípulos:
O que tendes aí para nós alimentarmos toda esta multidão? André, irmão de João, falou para Jesus: olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso aí para alimentar esta multidão? Jesus falou: não, deixa estar. Pegue os pães, pega os peixes e vamos começar a distribuir. Vocês vejam a importância do fermento. Vocês vejam o quanto nosso Senhor Jesus Cristo é um fermento maravilhoso. O que aconteceu neste dia maravilhoso? Lá em João 6. Os 5 pães foi tão bem fermentado, mas foi tão bem fermentado pelo nosso Senhor, que Ele alimentou toda a multidão. Toda aquela multidão se fartou e ainda sobrou 12 cestos. Mas como é que pode isso? Como é que nós vamos conseguir explicar uma coisa dessa para alguém que apenas 5 pãezinhos, 5, alimentou a multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães? Fermento. Mas esse fermento se chama Jesus. Por isso, Ele alimentou a multidão com apenas 5 pãezinhos. Quando o Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele está falando ali que todo fermento que nos é dado por Deus, todo este fermento é o que vai nos alimentar a vida toda. Existe aquela frase maravilhosa que diz que eu nunca vi um homem servo de Deus passar fome, porque o Senhor os alimenta. Quando o homem saiu do Egito, levou 40 anos para atravessar até a terra que dá leite e mel, o Senhor proveu para eles durante 40 anos o maná, o pão e a sua alimentação. E assim Ele vai servindo a cada um de nós, com todas as nossas dificuldades, este pão que nós precisamos. Com muita dificuldade, sim, às vezes, depende muito dos nossos dias, mas Ele vai fermentando o nosso alimento todos os dias, para que nós venhamos a nunca passar fome, para que nós venhamos sempre estar totalmente dependente dEle. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda palavra que procede da boca de Deus é o ótimo fermento para cada um de nós. O local que nós podemos acondicionar esse fermento não é nem na gaveta e nem no armário, porque se nós deixarmos esse fermento guardado na gaveta, nós podemos esquecer dele. Se nós deixarmos ele guardado no armário, não vai adiantar nada. Nós temos que guardar esse fermento aqui, ó, no nosso coração. É claro que cada um de nós tem a sua maneira de ser. Aquelas pessoas são fechadas, caladas. Elas não vão conseguir expor esse fermento em palavras. Tem aquelas pessoas que são aptas a falar, conseguem falar com muita facilidade, mas tem aquelas que são muito fechadas, muito caladinhas. Mas isso não impede que elas coloquem todo o seu fermento para fora. Nós falamos na nossa classe dos homens, que a maior pregação do Evangelho não está aqui, em proferir algumas palavras. A maior pregação do Evangelho está nas suas atitudes. Porque os grandes pregadores, os grandes faladores, são como os vasos vazios, quebram-se facilmente. Nós não podemos nunca pensar
que aquele fulano ali é quietinho, aquele fulano ali não fala nada, ele não vai poder pregar. Mas olha só como ele já está pregando. Por ele ser quietinho, por ele ser uma pessoa calada, ele já está pregando, porque está todo mundo olhando para ele, falando, não, fulano fica lá quietinho, fulano não fala nada. Não adianta pedir para ele falar, porque ele não consegue falar. Ele fica nervoso, ele treme, ele gagueja. Ele não sabe falar, mas ele tem atitudes. Atitudes maravilhosas. O fermento dele faz com que o coração dele, que está fomentando a palavra de Cristo, se transforme em atitudes. Mas temos aqueles também, que por terem a palavra fácil, por ter esse dom maravilhoso que Deus dá àqueles que conseguem se expor, além de ter a atitude, ele ainda tem a palavra. E Deus está fomentando nele, está dando a ele o seu fermento necessário, que vocês todos, que nós todos, possamos ter esse fermento não guardado na gaveta, não guardado no armário, porque ele vai estragar. Vai estragar. Ele vai ficar igualzinho aquele pão asmo que os hebreus tinham lá, para lembrar do seu tempo de escravidão. Se o teu fermento não está bom, se o teu fermento não estava guardado na gaveta, peça ao Senhor para abençoar o teu fermento. Peça ao Senhor para trocar o teu fermento, porque você não tem que ficar igual o hebreu, lá naqueles tempos, ou nos dias de Páscoa, naqueles 7 dias. Você não tem que ficar lembrando do passado, você não tem que ficar lembrando das coisas ruins. Ah, me aconteceu uma coisa tão ruim esta semana, eu estou muito triste. Está triste, sim. Quantas e quantas vezes eu fico triste? Mas nós temos Cristo que veio nos alegrar. Nós temos Cristo que nos veio nos dar o fermento para a vida toda, que é a salvação. Vocês querem coisa melhor do que isso? Vivermos embaixo da graça? O homem ontem vivia embaixo da lei. Tudo era embaixo da lei. Quando Cristo veio à terra, ele não veio para acabar com a lei. Ele veio simplesmente para nos dar a graça, o seu amor, o seu perdão e a nossa salvação. Por isso nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso nós nos alimentamos deste pão maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Lá em João 6, 32 a 35, nós vamos ler o seguinte. João 6, 32 a 35. Está marcado errado. Não é isso não, está marcado errado. Só um instantinho. Bom, está marcado errado. É quando o Senhor Jesus Cristo diz que Moisés... É isso mesmo? Será que eu estou perturbado assim? É o ferrugem, gente. Ah, sim, tá. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora
me tenhais visto, não credes. É até o 35, eu li até o 36. Então vocês estão vendo que Deus já nos deu o pão. O pão é o alimento. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, que nos diz que Jesus transformou 5 pães, tá, em muitos pães, nós colocando isso para os dias de hoje, nós colocamos isso como uma figura de linguagem. No seminário vocês vão aprender o seguinte: a palavra é o pão, a palavra alimenta. Tudo isso que vocês falam para outros, falando de Cristo, ou de outra coisa qualquer, vocês estão alimentando alguém com aquilo que vocês estão falando. Se vocês estão falando coisas boas, vocês estão alimentando eles com coisas boas. Se vocês falam coisas que não são boas, vocês estão alimentando eles com coisas que não são boas. Adão e Eva lá no paraíso foram sempre alimentados por coisas boas. Mas quando o mal apareceu diante deles e botou coisas ruins em sua mente, eles se alimentaram daquelas coisas ruins e deu no que deu. Se nós educamos os nossos filhos, se nós mostramos aos nossos filhos com palavras boas, desde o seu nascimento até os dias que eles se tornam adultos, eles quase com certeza serão pessoas boas, porque sempre foram alimentadas com coisas boas, com palavras boas, com alimento bom. Mas se dentro de casa eles só aprendem a escutar coisas ruins, alimentos ruins, eles irão amanhã proceder da maneira com que eles aprenderam. O Senhor chegou para Pedro e seu irmão André: sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Quem somos nós? Os peixes. Vocês estão entendendo essa metáfora linda? Nós somos os peixes. Nós multiplicamos. Eu estou aqui na igreja, aqui no púlpito agora, falando para vocês. Vocês são todos peixes. Vocês multiplicam tudo isso que eu estou falando. Vocês multiplicam tudo que o pastor todo domingo fala aqui. Porque nós passamos de um para outro. Nós vamos multiplicando. Porque o peixe, ele, a cria dele é gigantesca. Nós somos peixes. E a palavra é o pão. A palavra é o que alimenta. Entenderam? Esta linguagem, figura de linguagem é muito linda. Muito linda. Então, eu quero dizer para vocês que hoje é o dia que vocês vão sair por esta porta e vocês vão estar fermentados. Vocês vão estar fomentando alguma coisa. Não que seja de hoje, apenas que eu estou falando hoje, tá? É que hoje você saia daqui por esta porta fermentando na palavra e distribuindo o verdadeiro pão da vida, que é Cristo. Que cada um de nós possamos fazer disso a nossa verdade. Que cada um de nós possamos estar fermentados da palavra de Deus. Tem? Não? É que eu pedi para ele cantar uma canção que tenha a palavra pão. Mas falando assim em cima da hora fica meio complicado. E fora isso, nós temos um hino, né? Oh, que precioso sangue, não é? Mas aí é na Santa Ceia.
Então, eu quero dizer para vocês que nós possamos sair daqui um pouquinho fermentados da palavra do Senhor, tá? Que nós possamos sair daqui abraçados, cada um com o outro, para que a nossa massa seja uma massa levedada por Cristo. Que nós possamos ser o pão, que possamos levar, ou melhor, que nós possamos ser o peixe, que possamos levar este pão a cada um. E principalmente aos de nossa casa. É onde nós mais devemos pregar o Evangelho. É dentro de casa. Dentro de casa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, enfim, no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos dar a sua bênção e a sua paz. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu tentei, Senhor, falar de Ti, somente de Ti. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós a sua glória. Nos dê o seu perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.